Pai do Senhor, irmãos, boa tarde. Depois de alguns dias sem fazer vídeos, sem comentar assuntos da Bíblia, hoje deu um tempo para isso, perdão, e eu quero hoje falar sobre um dos grandes personagens da história da Bíblia. Estamos falando do rei Ciro, o grande rei Ciro, do Império Medo-Persa. Mas antes disso, eu quero falar sobre duas profecias que foram referidas a ele, no século de número 7, século de número 7, pela boca do profeta Isaías. Está no capítulo 44, e o versículo de número 26, 27 e 28, assim: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho de seus mensageiros, que diz: Jerusalém serás edificada, e a cidade de Judá serás reedificada, e eu levantarei as suas ruínas. E versículo 27, que diz a profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: ser edificada, e ao templo funda-te. E o capítulo 45, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, a ser ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Quem foi esse rei Ciro? Que importância esse rei tinha dentro do contexto histórico de Israel, para Deus falar desse homem de uma maneira tão profunda e tão próxima assim, a ponto de chamá-lo de meu ungido, meu pastor? Irmãos, Isaías está profetizando no século de número 7, e o rei Ciro, a sua proeminência, Isaías está no final do século 8, perdão, e o rei Ciro, ele entra em cena na metade do século 6. Então aí há um intervalo de mais de 130 anos. E esse povo, por nome de Persa, ficava no leste a sudoeste da região que era conhecida pela Mesopotâmia, onde ficava a Babilônia, a Síria. E lá no leste dessa região, indo também para sudoeste, ficavam esses dois reinos, os medos e os persas, que ficavam mais a sudoeste, aonde hoje nós conhecemos como Golfo Pérsico. E quem tinha o domínio dessa região eram os medos, até o ano 549, quando Ciro, que era do clã persa dos Aquimênides, entra em cena, conquista várias vitórias e unifica esses dois reinos, fazendo deles então o famoso Império Medo-Persa. Ciro, ele vai reinar de 549, até 529. Ele é o que dá essa ênfase, essa proeminência a esse império que, logo assim que surgiu, teve grandes conquistas que abalou o mundo da época, mudou todo o cenário, todo o contexto histórico da época. Por exemplo, Daniel fala que, quando ele tem a visão dos animais, um deles aparece com 3 costelas na boca. Isso é simbolizando o Império Medo-Persa. E essas 3 costelas significam o Egito, a Babilônia, a Lídia e, por fim, o Egito. Ciro, ele consegue conquistar em 539 a Babilônia, depois conquista também a Lídia, só que o seu intento em conquistar o Egito não foi possível porque ele morreu durante a batalha. Quem completa essa obra aí é o seu filho por nome de Cambises. Só que o interessante é que os medo-persas, eles criaram uma política do seguinte: todos os povos conquistados poderiam adorar os seus deuses, prestar os seus cultos,
sem problema algum, desde que não trazia um problema para o reino, para o império em si. E isso contribuiu para a questão da restauração do povo judeu, não só de volta à sua terra, também em reconstruir o templo e aí conseguir fundar o Estado judaico que posteriormente nós conhecemos a partir dos Macabeus, né? E até os dias de Jesus, que é o chamado o Estado do Templo. Isso foi possível devido a essa política. Então Ciro permite o povo retornarem para a terra de Israel. Cambises depois proíbe a obra fica parada por 16 anos, até que Dário, né, vem e permite que através de Zorobabel o templo fosse reconstruído, e assim começou a chamada religião do segundo templo, com tudo aquilo que nós vemos desde os livros pós-exílico, dos livros apócrifos, né, que dos Macabeus, e até o contexto dos dias de Jesus ali na Palestina. Então Ciro, em 529, ele morre, e seu filho Cambises continua o seu reinado, não reina há muito tempo, é substituído por Dário. Dário não era de sangue real, Dário era um general que ganhou a proeminência depois da morte do filho de Ciro, Cambises, e ele então se torna o grande rei Dário, né, que permite a reconstrução do templo, começa as suas guerras contra os gregos, com alguma derrota, e depois é substituído por seu filho Xerxes, que é chamado assim pelos gregos, mas a Bíblia o chama de Assuero, marido de Esté, e depois o seu neto que vem, que é o Artaxerxes, que é o rei do dia de os dias de Neemias e o dia de Esdras. Então, a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. Há uma palavra em latim que os liberais gostam de usar, o seguinte: vaccino ex evento, ou seja, profecia depois do evento. Só que isso é uma mentira. Isaías, como eu já dissera, ele está ali no final do século 8, profetizando de um evento que vai suceder na metade do século 6, um intervalo de quase 150 anos. E Deus, na sua proeminência, usa o seu profeta para falar de um fato que iria acontecer bem distante. E diga-se de passagem, no dia de Isaías, o povo judeu não tinha nem noção. O povo hebreu, na verdade, que judeu esse termo vem depois do cativeiro. O povo hebreu, o povo de Israel, né? E principalmente aí o povo do Reino Sul, para quem Isaías está profetizando, não tinham nem noção de que viria um cativeiro. Não havia ainda ameaça de cativeiro. Por mais daquele evento que Ezequias recebe os emissários da Babilônia, e Deus o condena por isso, o exorta por isso, mas foi a partir de então de Manassés em que começou-se a ter ideia de que Deus traria uma sentença do povo através da Babilônia. Aí vem a questão de Abacuque, começou a profetizar sobre isso, e aí vem os profetas Jeremias e os outros que profetizam acerca dessa catástrofe. Mas isso ganha força a partir de Manassés até Zedequias, que foi o último rei do Reino Sul. Então, Deus, na sua onisciência, ele já falara, porque Deus conhece o nosso presente e o nosso futuro. Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Isso é prova que a Bíblia é a palavra de Deus e o nosso Deus está no controle de tudo. Ele levanta Ciro, levanta quem ele quiser levantar para mostrar que ele é Deus. Que Deus te abençoe, que você fique tranquilo, descansa a tua alma. Há um Deus que está no controle de tudo. Até porque ele usou Isaías para dizer: ainda antes que houvesse o dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão, e agindo eu, quem impedirá. Deus abençoe e fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.